Eles não eram apenas guerreiros sedentos por sangue. Eram sombras que surgiam do nevoeiro, transformando medo em lenda. Por séculos, o nome Viking ecoou como um sussurro proibido em reinos inteiros. Eram exploradores, conquistadores, mercadores e assassinos. Mas afinal, quem eram realmente esses homens que cruzavam mares gelados em navios esculpidos à mão? Heróis ou invasores? Pioneiros ou bárbaros? Por trás dos capacetes e machados, existe uma verdade que a história tentou apagar e que poucos hoje conhecem. Esse vídeo levou dias de pesquisa e mergulho em manuscritos esquecidos, crônicas escondidas e achados arqueológicos. Cada detalhe que você vai ouvir aqui foi reconstruído a partir de evidências reais, e o que elas revelam pode mudar tudo o que você pensava saber sobre os vikings. Prepare-se para questionar cada imagem que o cinema e os livros colocaram na sua mente. Porque, antes de entender o que eles fizeram, você precisa descobrir quem eles realmente foram. E a resposta começa agora. Ninguém sabe ao certo qual foi o primeiro grito que ecoou do norte. Alguns dizem que veio do choque do aço contra o escudo. Outros que nasceu do rugido do vento gelado que soprava sobre fiordes esquecidos, onde o sol mal tocava a terra. Foi ali, entre montanhas cobertas de neve eterna e mares que engoliam navios inteiros, que surgiu um povo que mudaria para sempre o destino do mundo. Eles não eram reis nem impérios, não construíram muralhas, nem deixaram monumentos dourados. Eram algo muito mais perigoso. Homens livres. Homens que viam no oceano não um obstáculo, mas um caminho. Eram ferreiros, caçadores, agricultores, até que o instinto de algo maior começou a chamá-los. Um chamado ancestral, quase divino, que os empurrou além dos limites do mapa e da lógica. Esses homens, que mais tarde seriam conhecidos como vikings, carregavam nos olhos um brilho que nem o frio escandinavo conseguia apagar. Uma fome insaciável por descobertas e por poder. E talvez seja por isso que quando finalmente se lançaram ao mar em seus navios de proa curvada, feitos para cortar as ondas como lâminas, o mundo inteiro tremeu. Porque o que se aproximava não era apenas um povo estrangeiro. Era uma tempestade. E ela não viria sozinha. Com ela, trariam o medo, o fogo e a transformação. Forjados não pelo desejo de destruição, mas por algo que o mundo ainda não conseguia entender. Algo que se revelaria nas primeiras invasões, quando o aço nórdico encontrou sangue estrangeiro. E a Europa percebeu que não estava mais sozinha no controle do destino. Quando os primeiros navios surgiram no horizonte, os sinos das aldeias tocaram em desespero. O vento carregava um som metálico, o som de machados batendo contra escudos. E antes mesmo que as sentinelas gritassem vikings, já era tarde demais. Como um enxame de corvos famintos, eles desciam sobre os vilarejos costeiros com velocidade sobrenatural. Nenhuma muralha era alta o bastante, nenhuma oração era forte o suficiente. Onde seus pés pisavam, a terra ardia. E a Europa, até então, dona de seu próprio destino, sentiu o gosto amargo do medo. Mas engana-se quem pensa que tudo era apenas brutalidade. Por trás do caos havia cálculo. Cada ataque era cirúrgico, planejado com precisão quase matemática. Mosteiros, portos e rotas comerciais eram os primeiros alvos, não apenas pelo ouro, mas pelo símbolo. Eles sabiam que ao destruir a fé e a economia, não apenas saqueavam, dominavam. E a cada vitória, a lenda crescia. A palavra viking começou a se espalhar como uma praga. Não era mais o nome de um povo, mas de um pesadelo. Homens que chegavam do nada e desapareciam no nevoeiro. Guerreiros que não pediam rendição e não aceitavam tratados.
eram como o destino, inevitáveis. Mas havia algo mais profundo por trás daquela fúria, um propósito que transcendia o saque e a glória em batalha. Era como se cada conquista fosse apenas um passo em direção a algo maior, algo que nem mesmo os reis da cristandade conseguiam decifrar. E se você pensa que essa fúria terminou nas margens dos rios europeus, está enganado. Porque logo, esses mesmos navios apontariam suas proas para territórios ainda mais distantes, e a sede de conquista se transformaria em algo muito maior que guerra: exploração. A guerra era apenas o começo. Quando os machados secaram do sangue e as flamas das vilas conquistadas viraram cinzas ao vento, os vikings olharam para o horizonte e perceberam que o verdadeiro poder não estava em destruir, mas sim em chegar onde ninguém jamais chegou. Seus navios leves como folhas e resistentes como aço deslizavam sobre mares tempestuosos, cruzando distâncias que pareciam impossíveis naqueles tempos. Eles não se contentaram com a glória fácil das batalhas europeias. Foram além dos mapas, além do medo, além do próprio desconhecido. Colonizaram terras que hoje chamamos de Irlanda, Escócia, Islândia e Groenlândia, e em cada uma delas deixaram marcas profundas, não apenas em pedra e sangue, mas em leis, idiomas e tradições. Onde antes havia apenas tribos isoladas, surgiram rotas comerciais e reinos mestiços, nascidos da fusão entre invasores e invadidos. Mas a sede não cessava. A cada ilha alcançada, a cada costa conquistada, o horizonte parecia chamá-los com ainda mais força. E como se obedecessem a um destino escrito pelos próprios deuses, avançaram cada vez mais longe. Alguns dizem até as terras do que hoje chamamos de América, 5 séculos antes de Colombo sonhar em zarpar. Se você pensa que a ambição deles terminava na expansão territorial, prepare-se, porque o que movia os vikings não era apenas riqueza ou poder. Era uma chama invisível, um instinto ancestral que os empurrava a questionar, descobrir e dominar não apenas territórios, mas ideias. E no coração dessa expansão escondia-se algo que explicava suas decisões mais ousadas: uma fé tão poderosa quanto seu aço. Uma crença que moldava não só seu modo de viver, mas a própria forma como encaravam a vida e a morte. Para entender a alma dos vikings, é preciso antes encarar seus deuses, pois eles não rezavam por misericórdia, rezavam por coragem. Não temiam o fim, ansiavam por ele. E não viam a morte como derrota, mas como o bilhete de entrada para o salão eterno dos guerreiros, o Valhalla. Cada batalha era uma oferenda, cada gota de sangue derramado um tributo aos deuses que os guiavam. Odin, o sábio que sacrificou o próprio olho em troca de conhecimento; Thor, o trovão que esmagava gigantes com sua fúria divina; Loki, o trapaceiro que tecia o destino com fios de caos. Essas não eram apenas histórias, eram forças vivas, moldando decisões, estratégias e até o destino dos reinos que ousavam enfrentá-los. A fé dos homens do norte era um espelho do próprio mundo em que viviam, selvagem, imprevisível e implacável. E foi essa mentalidade que os tornou imbatíveis, porque lutar não era um meio, era o próprio fim. E quando partiam em expedições, levavam consigo mais do que armas e escudos. Levavam símbolos gravados em runas, amuletos abençoados por sacerdotes, rituais de sangue e profecias sussurradas ao redor de fogueiras. A guerra, a exploração, a conquista, tudo era parte de um destino maior, escrito por mãos divinas muito antes de qualquer homem empunhar uma espada. Mas se seus deuses lhes prometiam glória eterna, também os lembravam de que a destruição estava sempre à espreita. Profecias antigas falavam de um fim inevitável, o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. E cada guerra travada, cada império erguido era também uma tentativa de desafiar esse destino.
E é aqui que a história toma um rumo ainda mais inesperado. Porque mesmo depois que os últimos guerreiros caíram, mesmo quando seus navios pararam de cruzar os mares, o legado dos vikings não morreu. Ele se infiltrou nas veias da Europa. Misturou-se ao sangue de reis que hoje chamamos de civilizados. Transformou leis, culturas e crenças. E séculos depois, quando a poeira das batalhas se assentou, algo permaneceu. Um vestígio silencioso, um eco profundo. Um legado que o tempo quase apagou, mas que, se você olhar com atenção, ainda pulsa dentro de nós até hoje. Quando o último navio desapareceu além do horizonte e o rugido dos guerreiros nórdicos se calou, o mundo acreditou que os vikings haviam se tornado apenas poeira na história. Mas a verdade é que eles nunca desapareceram. Eles se transformaram. O sangue dos exploradores escandinavos corre hoje nas veias de milhões de pessoas ao redor do planeta. Suas rotas marítimas deram origem a rotas comerciais globais. Suas leis e códigos de honra se fundiram às bases do direito ocidental. Suas lendas, antes sussurradas em torno de fogueiras, tornaram-se pilares da literatura, da filosofia e até da cultura pop moderna. O espírito viking, audacioso, inquieto, inquebrável, ainda está entre nós. Está no desejo humano de explorar o desconhecido, de desafiar fronteiras, de ir além do que é possível. Eles nos ensinaram que a verdadeira conquista não está apenas em dominar territórios, mas em deixar marcas que nem o tempo consegue apagar. E assim, aqueles que um dia foram chamados de bárbaros e invasores, hoje são reconhecidos como pioneiros, visionários e construtores de um legado que moldou o mundo em que vivemos. A pergunta que resta é: e se o que sabemos sobre eles for apenas a superfície? E se nas sombras da história ainda existirem verdades que ninguém ousou revelar? Se essa jornada pelo mundo dos vikings despertou sua curiosidade, prepare-se, porque aqui, no O Sétimo Relato, nós mergulhamos cada vez mais fundo nas crônicas esquecidas da humanidade, onde o passado esconde segredos que o presente ainda não está pronto para encarar. Deixe o seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história e qual civilização ou mistério você quer que a gente revele nas próximas narrativas. Porque a história não terminou. Ela está só começando.